Prezados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas irmãs, prezadas crianças aí da nossa catequese, hoje nós estamos no terceiro domingo desse tempo da Quaresma, que é o tempo de preparação para a festa da Páscoa. Algumas coisas muito importantes nós ouvimos hoje, nas duas leituras. Primeiro, a carta do apóstolo São Paulo. E o apóstolo São Paulo começa com um convite bastante desafiador, dizendo: meus irmãos, sede imitadores de Deus. Logo alguém poderia colocar um questionamento, mas como vamos imitar o próprio Deus? Nosso Senhor, em outras palavras, nos diz no Evangelho: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. No mesmo sentido, sede imitadores de Deus. E depois ele começa a descrever para nós algo importante, e que a igreja faz a aplicação a nós nesse terceiro domingo da Quaresma, já supondo que nós avançamos alguma coisa. Ali ele falava para um povo que saiu do paganismo ao cristianismo. Ele diz: outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mas aplicado a nós, na liturgia da igreja, nós já estamos nessa caminhada quaresmal, hoje já iniciando aí a terceira semana da Quaresma, e já pressupondo que nós fizemos algum avanço, que nós já vamos caminhando mais em direção à luz, ao encontro de Cristo. Nós fomos convidados logo no início da Quaresma, a gente ser mais dedicado à oração, fazemos algum sacrifício, fazemos alguma penitência. Nós já aproveitamos alguma coisa do nosso tempo. Mas tudo isso, nós rezamos, se nós fizemos alguma penitência, é porque nós amamos a Deus. Mas o mais importante na vida de todos nós, crianças, jovens e adultos, é nós praticarmos o bem. E o cuidado que ele diz que nós devemos ter com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas brincadeiras, com as nossas palavras. E São Paulo nos diz: vocês que buscam a santidade, ele diz isso para todos nós. Se nós estamos aqui participando nesse momento da Santa Missa, porque o nosso objetivo é esse, nós alcançarmos o céu. Então, entre aqueles que buscam a santidade, que nem se nomeie entre vós qualquer coisa que possa ofender a Deus, qualquer palavra que seja inútil ou palavra impura, brincadeiras, conversas, atitudes, qualquer coisa que possa ofender a Deus, isso nem deve fazer parte do nosso dia a dia. Isso não convém aos santos, não convém àqueles que buscam a santidade. Além das nossas orações, dos nossos sacrifícios, Deus quer ver o nosso coração cheio de bondade, a pureza no nosso coração, a pureza na nossa vida. Se nós queremos o céu, esse é o caminho. Em paralelo com esse trecho da epístola, no evangelho de hoje, Nosso Senhor libertou um jovem que estava possesso do demônio, e que o demônio causava algo bastante estranho nele. Ele ficava mudo, ele estava mudo. E Jesus libertou aquele jovem da possessão do demônio, e agora ele começou a falar. E aqui vem um ponto importante também para nós. Deus nos deu, se Deus nos deu a capacidade, nós podemos falar, nós podemos conversar com os outros, que a gente use das nossas palavras, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Que a gente use as nossas palavras para nós fazermos o bem ao nosso próximo. Que a gente use as nossas palavras para nós louvarmos a Deus, para nós perdoarmos o nosso próximo, para nós pedirmos a Deus o perdão dos nossos pecados. Quantas pessoas usam erradamente das suas palavras para as coisas ruins, e às vezes tem preguiça de rezar. As palavras não são edificantes, não vão ajudar o próximo a pensar também em Deus, não vão ajudar o próximo a querer se aproximar também de Deus. Esse chamado demônio mudo,
que leva muitas pessoas a se omitirem nas orações. É interessante quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina, e nós, com o título de Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, como nós chamamos, e Nossa Senhora apareceu com seus braços estendidos e com muitos anéis, assim, pedras preciosas nos dedos de Nossa Senhora. E dessas pedras preciosas nos anéis de Nossa Senhora, saíam muitos raios de luz, como Nossa Senhora é sempre representada assim, com os braços abertos e os raios de luz saindo dos dedos de Nossa Senhora. Mas Santa Catarina, muito esperta, olhou para Nossa Senhora e viu que tinha algum anel que a pedra não brilhava, estava escura, não saía nenhuma luz. E ela perguntou a Nossa Senhora: mas o que significam esses raios, que saem, essa luz que sai, desses anéis da Senhora que brilham? Quem sabe a resposta de Nossa Senhora? Esses raios representam as graças que as pessoas me pedem e que eu concedo. Mas ela percebeu um anel que estava escuro, uma pedra escura, e perguntou: mas tem um anel aí que não sai luz, por quê? E a resposta de Nossa Senhora: esse anel representa as graças que eu tenho para dar, mas as pessoas não me pedem. Jesus nos ensinou isso no Evangelho: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós precisamos sempre pedir a Deus muitas graças. Deus nos concede sem que a gente peça, mas muitas graças Ele só nos concede se nós pedirmos. E como é importante nós pensarmos nisso nesse tempo da Quaresma, como devemos utilizar dos dons que Deus nos deu para nós fazermos o bem. Pensa um pouquinho, que coisa muito estranha. Jesus fez muitos milagres, e no meio naquele dia, como o Evangelho de hoje nos mostra, Jesus expulsou o demônio. Mas tem gente que tem um coração tão ruim que pensa mal até de Jesus, nunca consegue pensar bem de ninguém. Tudo que uma pessoa faz, julga de maneira errada. Olha que coisa estranha, crianças. Muitas pessoas começaram a dizer que Jesus estava agindo pelo poder do demônio. Não sei se vocês se lembram, no primeiro domingo da Quaresma, apareceu Jesus sendo tentado pelo demônio, e Jesus afastou para longe o demônio. Nada da tentação, nenhum pecado. Jesus fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado. O pecado nunca tocou em Jesus. E algumas pessoas com um coração bem ruim, que não conseguiam pensar bem nem de Jesus, começaram a dizer que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder do demônio, que o poder de Jesus vinha do demônio e não de Deus. E Jesus conhece os pensamentos e apontou para muitas daquelas pessoas dizendo: por que vocês estão pensando mal, nos seus corações? Ninguém veio dizer para Jesus, mas Jesus leu os pensamentos, como Jesus lê os nossos pensamentos, quando a gente pensa bem e quando a gente pensa mal. Quando a gente tem no coração o desejo de fazer o bem e quando tem no nosso coração o desejo de fazer o mal. Nem de Jesus, até de Jesus começaram a duvidar da santidade de Jesus e acusando Jesus de uma coisa muito grave, que Jesus estava agindo pelo poder do demônio. E Jesus utilizou uma frase que é muito importante: todo reino dividido em si mesmo tende a ser destruído. Nosso Senhor nos disse: tem confiança, eu venci o mundo. Jesus venceu o demônio, venceu o pecado, venceu tudo, a maldade do mundo, e vence. E para nós também vencermos com Jesus, precisamos estar unidos a Jesus. Por isso, a união sempre traz para nós a vitória. E essa expressão que Jesus usou, todo reino dividido em si mesmo tende a ser destruído. Nós aprendemos isso no catecismo. Algumas coisas chamadas notas essenciais da igreja. A igreja é una, santa, católica, apostólica, romana. A unidade da igreja. Deus nosso Senhor escolheu São Pedro para governar a igreja. Então o princípio de unidade da igreja é em Jesus e na pessoa do Santo Padre, o Papa. Quantas pessoas hoje falam mal do Papa? Criticam tanto o Papa, querem apontar tantos erros, se colocam nessa condição de julgar aquele que foi escolhido por Jesus para guiar a igreja.
Essas pessoas que estão mal intencionadas vão ajudar a construir o reino de Deus aqui na terra? De modo algum. É o que Jesus disse no Evangelho: todo reino dividido em si mesmo tende a ser destruído. Se nós, que somos cristãos, católicos, e a nossa fé passa necessariamente pela igreja e pelo Papa, se nós não defendermos a causa da igreja, quem que vai defender? Aqueles que estão fora da igreja? Não. Se nós não assumirmos aprendemos isso no catecismo, né? Nós precisamos amar a igreja, amar o Santo Padre, o Papa, rezarmos sempre pelo Papa, defendermos sempre a honra do Papa. É o princípio de unidade da igreja. E é preciso, e a união com a igreja, com o nosso Senhor, com o Papa, sempre traz para nós a vitória. Quantas pessoas, assim como pensaram mal de Jesus com um coração bem ruim, julgando Jesus de maneira muito errada, assim julgam também erradamente a igreja, se colocam nessa condição, as autoridades da igreja, o Papa, os bispos. Isso não vai ajudar em nada a construir o reino de Deus. E nosso Senhor também, para nós completarmos a nossa reflexão, disse que uma coisa muito importante é a nossa perseverança. Às vezes nós encontramos com pessoas já adultas, que foram crianças como vocês, que participaram da Santa Missa, que frequentaram o catecismo e que depois abandonaram a igreja. Aprenderam o mesmo que vocês estão aprendendo, mas não perseveraram. E Jesus disse para nós irmos para o céu, nós temos que perseverar agora só quando a gente é criança. Eu vou fazer o bem, porque agora eu sou criança, então eu vou vir à missa, eu vou participar do catecismo, eu vou confessar, eu vou comungar. Isso é importante para as crianças, é importante e necessário para os jovens, para os adultos, para os idosos, para todo mundo. Pois Jesus disse no Evangelho: aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até o fim de sua vida. Então uma graça que a gente vai pedir hoje, né, na missa de hoje, a graça de nós sermos perseverantes, de nós sempre, aquilo que nós aprendemos do catecismo, nós sempre colocarmos em prática em nossas vidas. Pois é muito ruim, a pessoa às vezes aprendeu, depois abandona, né? Às vezes fica pior do que quem nunca aprendeu, às vezes, a religião, nunca aprendeu o catecismo, às vezes fica com atitudes piores. É essa graça que a gente vai pedir hoje, por intercessão de Nossa Senhora. Vamos nós, como a igreja nos ensina no tempo da quaresma, se o tempo da quaresma é tempo da nossa instrução, tempo de nós recordarmos as verdades, né, fundamentais da nossa fé. Vamos nós nesse momento nós recordarmos, né, eu esqueci de nós rezarmos no início da Santa Missa, vamos nós recordarmos agora os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja, né, para nós sempre lembrarmos isso. Esse é o caminho da minha salvação, e eu preciso praticar os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, mas de bom coração, porque eu amo a Deus, porque eu amo a igreja, porque eu quero a glória de Deus, porque eu quero o bem da igreja, porque eu quero a salvação da minha alma. E é por isso, com esses sentimentos bons em nosso coração, unidos a nosso Senhor, que nós vamos um dia salvar as nossas almas. Vamos todos nós recordarmos juntos, primeiro, os mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Os mandamentos da igreja são 5. Primeiro, ouvir missas inteiras aos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe, a igreja. Quinto, pagar dízimo segundo o costume. Vamos nós colocarmos em prática nesse tempo da quaresma, continuarmos agora a Santa Missa, pedindo a Nossa Senhora a graça da nossa perseverança para um dia todos nós irmos para o céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa profissão de fé.